O objetivo, senador Dario, da minha presença na tribuna nesta tarde é, mais uma vez, e eu não cansarei de me retornar a esse tema, eu venho defender a Petrobras como proprietária e operadora única do sistema. Um dos principais argumentos dos que querem alienar o petróleo brasileiro na mão das famosas 7 irmãs, parecendo ignorar que o mundo está em guerra pelo desejo de dominação do petróleo como reserva estratégica de países desenvolvidos. Os conflitos estão aí, na Síria, no Iraque, os problemas são enormes e derivam diretamente da ganância, do desejo, da posse estratégica de reserva por países importantes. Eles pretendem entregar com o argumento de que a nossa Petrobras em dificuldade em função, parcialmente, da corrupção, pequena dificuldade da corrupção, que tem que ser punido, quero ver essa gente toda na cadeia, mas, fundamentalmente, dificuldade por uma guerra geopolítica que baixou o preço do petróleo no mundo de 140 para menos de R$30. A Petrobras tinha feito um programa de expansão enorme, se endividou em dólar, o dólar se valorizou em relação ao real e essa dificuldade é concreta. Pois muito bem, dizem eles, uma empresa estrangeira agora investiria no Brasil, recuperava toda a cadeia de produção do petróleo. Lê do engano. As petroleiras do mundo estão na mesma condição da Petrobras, com ou sem corrupção, pela queda do preço do petróleo. Está sobrando petróleo. Ninguém investe em extração. O único desejo dessas multinacionais é quebrar o monopólio de uma empresa brasileira, explorar o petróleo do Brasil, com participação de outros, sistema de partilha como nós vivemos hoje, principalmente no pré-sal, para manter como reserva estratégica o petróleo brasileiro, que nesse caso brasileiro não seria mais. Não há nenhuma possibilidade de uma exploração rápida de empresas que estão demitindo os seus funcionários. Outro dia, eu estava na Colômbia fazendo uma conferência sobre a pacificação da Colômbia, o atrito das Farc com o governo, a convite de um grupo importante que opera nesse sentido, e tive a notícia de que a Pacific Oil, a mais importante empresa de petróleo da Colômbia, propriedade canadense, tinha sido vendida. Senador Raimundo Lira, com um deságio de 88% sobre o preço de face. Então, não existe essa possibilidade de investimento, o que torna altamente suspeita essa tentativa de integrar o petróleo brasileiro. Mas eu quero arrolar aqui, para o debate, mais 6 argumentos que considero irrefutáveis e peço que os senhores senadores, no plenário, nos gabinetes, e os ouvintes, os espectadores da Rádio Senado, a eles prestem a devida atenção. Reflitam, ponderem e decidam a favor do Brasil, que afinal é isso que é importante. Primeiro argumento. Este é o pior momento para se vender uma grande reserva de petróleo extraído a baixo custo. O custo de extração do pré-sal brasileiro é de $8 por barril, mas o petróleo está valendo menos de $30. Um proprietário de imóvel, me dizia agora há pouco o senador Raimundo Lira, não venderia a sua propriedade no momento de baixa. Não teria nenhum cabimento isso. E esse argumento é rigorosamente irrefutável. Os preços do petróleo estão sendo mantidos artificialmente baixos por uma jogada geopolítica dos Estados Unidos e de alguns países do Golfo para controlar as reservas internacionais de combustível. Isto é mais velho que o processo que formou as jazidas de petróleo. Essa tática é conhecidíssima. É o famosíssimo dumping. Baixam artificialmente os preços para tomar empresas e riquezas petrolíferas dos países e das empresas mais fracas. No entanto, em breve, os preços do petróleo retornarão ao seu curso normal, em torno de $80 o barril.
e o petróleo será novamente uma fantástica fonte de lucros. Hoje, com os preços lá no chão, dezenas de petroleiras que têm que arcar com os altos custos de extração do petróleo estão falindo e sendo vendidas a preço de fim de feira. Não é o caso do pré-sal, com $8 por barril de custo de extração. Daí que as superpotências e magnatas do petróleo estão de olho no pré-sal, porque a Petrobras consegue manter alta lucratividade com a extração do óleo dessa camada, mesmo com os atuais preços do petróleo. Tão claro é isso, tão simples assim. Apenas nações fortes e corajosas conseguirão manter suas reservas petrolíferas e conseguirão enfrentar essa maciça campanha de convencimento para que países como o Brasil vendam suas maiores riquezas neste momento de baixos preços. Segundo argumento, sem o pré-sal, a Petrobras entraria em falência. Estaria liminarmente liquidada. A Petrobras está financeiramente bem, apesar do alto endividamento, porque está obtendo lucros operacionais graças ao pré-sal. Em contraposição, as petroleiras mundiais estão com alto endividamento e com dificuldades financeiras em razão dos baixos preços do petróleo e dos altos preços de sua extração. Reafirmando para que fique bem marcado, a Petrobras está muito melhor que a maioria das petroleiras do mundo em razão dos baixos custos de extração e alta produção obtida no pré-sal. Ao contrário do que dizem certos analistas, a serviço dos magnatas do petróleo, o pré-sal hoje já é a principal fonte de lucro da Petrobras e será a salvação da empresa, sendo a fonte de recursos que saldará, num futuro próximo, as suas dívidas. Senhores senadores, o pré-sal é a última grande reserva de petróleo disponível no mundo, com baixos custos de extração. $8 por barril. O custo de extração do pré-sal é baixo em razão da alta produtividade dos poços, da alta tecnologia desenvolvida pela Petrobras e da ótima localização dos poços, que são próximos dos grandes centros consumidores, processadores e logísticos no Brasil. Além disso, a carga tributária no pré-sal é uma das menores do mundo para grandes jazidas de petróleo. É por isso que todas as petrolíferas mundiais querem o pré-sal. Querem o pré-sal para resolver seus problemas financeiros e voltar a lucrar. Seria como se numa situação de eventual dificuldade que pode ser superada, alguém propusesse a outrem: venda a sua casa, venda agora mesmo a preços baixíssimos, mas garanta que a sua mãe será mantida como a cozinheira da nova família que vier habitá-la. Eu quero que vocês entendam isso. Essa é a tese de manter a Petrobras como produtora, mas tirar a propriedade parcial do projeto de extração. O terceiro argumento que eu quero levantar é que a Petrobras é fundamental para a segurança estratégica do Brasil. A cadeia de petróleo e gás é a espinha dorsal da economia brasileira e do financiamento do Estado Nacional. A Petrobras, sua cadeia produtiva e a renda gerada indiretamente por elas são responsáveis por 20% do PIB brasileiro. Isso resulta em dezenas de bilhões de reais de impostos impostos que são investidos em saúde, educação e serviços sociais. O próprio desenvolvimento tecnológico nacional e grande parte da nossa indústria de máquinas, equipamentos e setores estratégicos dependem da Petrobras e agora do pré-sal.
A Petrobras é a maior geradora de patentes do Brasil. Logo, enfraquecê-la agora, quando há um agressivo dumping internacional movido pelas grandes potências, me perdoem a franqueza e a dureza da afirmação. É crime de lesa pátria. Quarto argumento. O desemprego avança no país. A Petrobras e suas operações do pré-sal são de extrema importância para a retomada do desenvolvimento e para combater o desemprego. A Petrobras é a espinha dorsal do desenvolvimento industrial brasileiro. Comanda a maior cadeia produtiva do Brasil, que responde direta e indiretamente por cerca de 15% da geração de emprego e renda no país. São milhões de trabalhadores e famílias desse segmento produtivo. Mas a cadeia produtiva da empresa está debilitada. Muitos canteiros de obras estão praticamente abandonados e os equipamentos enferrujam-se. Enormes perdas em consequência da paralisação injustificada e desnecessária de muitas obras. Todos sabemos e todos criticam o governo que o Brasil enfrenta uma aguda crise econômica e de emprego, com 2 anos sucessivos de contração e poucas perspectivas de retomada no próximo ano. No entanto, com a retomada dos investimentos da Petrobras aos níveis históricos de meados de 2014, ainda há tempo de reação. Quinto argumento. A Petrobras e o Brasil devem reservar-se o direito de propriedade, exploração e conteúdo nacional sobre o pré-sal, porque foram conquistas exclusivamente brasileiras, após décadas de pesado esforço tecnológico, político e humano. Nos anos 50, os melhores geólogos norte-americanos diziam que não havia grande volume de petróleo no Brasil e que não era necessário criar uma empresa estatal para explorá-lo. Mas o povo brasileiro, por teimosia, fé e coragem, insistiu em procurar petróleo no país à base do custe o que custar. O petróleo é nosso, gritávamos nas ruas, e isto custou até mesmo a vida do grande brasileiro que criou a Petrobras. Se não achamos muito petróleo em terra, fomos buscar no mar. Investimos tudo o que estava disponível e tivemos que chegar a lugares nunca antes alcançados. Ano após ano, com ou sem crise econômica, com ou sem crise política, realizamos o que para outros parecia impossível, batendo recordes sobre recordes na exploração do petróleo em águas profundas. Os recordes são nacionais. A cada semana, a Petrobras bate um recorde de produtividade e bateu o recorde de retirar petróleo da onde ninguém retirava com uma tecnologia própria. Fizemos isso tudo com nossos próprios meios e desenvolvemos nossa própria tecnologia. Uma tecnologia desenvolvida por brasileiros e para os brasileiros. Assim, com o pré-sal, o esforço de gerações foi premiado. A exploração brasileira do pré-sal é uma homenagem que fazemos a nossos avós, que lutaram para construir a Petrobras e a grande herança que deixaremos aos nossos netos. Logo, não podemos entregar de mão beijada para o primeiro forasteiro capaz de convencer jornalistas e lobistas de que o pré-sal é grande demais para ser apenas do povo brasileiro. Sexto argumento. O projeto Serra, que já era inconveniente e antinacional, com os baixos preços do petróleo, passou a ser lesivo. A meu ver, é um crime contra o Brasil. O projeto do senador José Serra tem como objetivo a retirar a Petrobras da condição de operadora única do pré-sal. Isto é um fantástico equívoco.
O senador parte de uma premissa errada. A falsa premissa de que a Petrobras não tem condições financeiras para dar conta desse programa. Se fosse verdade, seria terrível para nós, na medida em que, possuindo a mais competitiva petrolífera do mundo, por sua capacidade de produção em águas profundas, com imenso patrimônio, teríamos mesmo assim que dividir com os estrangeiros o controle do uso estratégico desta imensa riqueza. Então, para que teria servido desenvolver e dotar de alta tecnologia a nossa Petrobras? Uma empresa que já tem entre 50 bilhões de barris a 100 bilhões de barris comprovados de petróleo no pré-sal, não pode ser apontada como financeiramente fraca. Pergunto, acaso seria uma base insuficiente esta para que a Petrobras, por algum expediente, financie seus investimentos? São os meus argumentos para uma reflexão dos senhores senadores, dos telespectadores da TV Senado. Mais clareza do que isso, confesso que eu não saberia onde buscar. Abrir mão do pré-sal é condenar o Brasil ao inferno eterno do subdesenvolvimento, da corrupção e da degradação social. Não se pode, senador Cristóvão, sob o pretexto da empresa estar sendo roubada por algum de seus administradores, entregá-la para forasteiros, para as 7 irmãs, para as empresas que, insisto, estão desencadeando guerras genocidas no mundo inteiro, pela posse estratégica de jazidas. Petrobras tem, sim, condição de operar. E numa reunião histórica da bancada do PMDB, quando o senador Romero Jucá dizia: Petrobras está desmoralizada, falida, não tem condições de fazer o investimento e de levantar recursos, o ex-ministro das Minas e Energia, nosso senador Lobão, intervinha. Como você está dizendo isso? Tem condição, pode fazê-lo e pode fazê-lo amanhã, praticamente sem custo algum. Os 30% são o investimento em equipamentos que já estão comprados e simplesmente não se avança hoje com novos poços no mundo, porque o petróleo está sobrando, porque há uma guerra de dumping geopolítica para quebrar Irã, Iraque, Venezuela e a própria Rússia. É uma jogada geopolítica de enfraquecimento de muitos para que se estabeleça um monopólio do controle das jazidas no planeta. O Brasil não pode ser um títere desse jogo, um brinquedo na mão dessas potências. Nós temos que reagir agora. Os ladrões que roubaram cerca de 80 bilhões na cadeia. Na cadeia, inclusive com essa medida do Supremo Tribunal, que logo depois da segunda instância sejam imediatamente levados a uma enxovia pública. Nós queremos a punição. Mas o valor da Petrobras, sua importância estratégica para a própria segurança do Brasil, é infinitamente maior que esses 82 bilhões. E se o petróleo estivesse a 140, este valor não seria sequer percebido, dado o volume e a importância financeira do desenvolvimento das atividades precípuas da nossa petroleira. Senador Cristóvão, com todo prazer, lhe dou uma parte. Senador, esse é um debate que eu lamento que estejamos tão poucos aqui. Primeiro, eu quero elogiar que o senhor é um dos poucos aqui que põe valores na frente de análises financeiras. Valores que alguns não gostam quando a gente chama de ideológico, mas eu gosto. Eu ponho esses valores também. O que a gente pode não concordar é quais são esses valores centrais. Para mim, o valor central, ideológico, do futuro do Brasil está no cérebro de cada brasileiro. É aí que está o futuro, é aí que está a energia. Para isso, a gente precisa de terra para produzir comida, para exportar, para gerar riqueza. A gente precisa de petróleo também. Ou seja, petróleo, para mim, é um instrumento. O cérebro de cada brasileiro é a finalidade. Essa é uma diferença.
A gente tem que explorar o petróleo brasileiro para servir ao Brasil, não às sete irmãs, não ao exterior. Mas servir ao Brasil, para mim, não é servir à Petrobras. A Petrobras é um instrumento desse processo. Não há nenhuma dúvida disso. Sei, é uma empresa, não mais do que isso. É uma empresa. O meu discurso é em defesa do Brasil, da visão estratégica do país. Mas eu quero analisar para chegar à minha dúvida. Inclusive, me permita, senador, se a Petrobras não pudesse funcionar, o país devia criar outra empresa. Jamais entregar o petróleo para a exploração das sete irmãs. Isso. Como não vamos entregar as terras do Mato Grosso onde se produz soja? A gente não pode entregar terra, não pode entregar riqueza. Mas já tem na Câmara, na Câmara Federal, um projeto para alienação de terras brasileiras para grandes grupos estrangeiros. E a gente não pode admitir. Pois bem, então a gente tem que analisar como aproveitar o petróleo que está ali. A maneira mais correta, eficiente, nacional e nacionalista é a Petrobras fazer isso, porque, além do mais, é um símbolo. Então, não pode ignorar o símbolo que a Petrobras representa, embora meu objetivo, o seu, não seja a Petrobras em si, mas é um símbolo, isso é importante. Tem que aproveitar ela e não o resto. A pergunta, e aí sim a gente precisa debater, é se tem ou não tem condições. Até aqui não está claro se a Petrobras vai ter condições nos próximos 5, 10 anos de explorar. Como também pode ser que nenhuma outra tenha. Que é o que está ocorrendo no momento. Que está ocorrendo. Até porque o preço do petróleo está tão baixo que talvez não justifique, em nenhuma hipótese, tirar do pré-sal. Talvez esteja abaixo do ponto de equilíbrio. O pré-sal está, senador, me permite a interrupção, a $8 o barril. Muito bem, então já dá bastante bem para explorar. Mas a gente precisa analisar isso com cuidado, a capacidade financeira da Petrobras. Agora, a proposta, que eu queria ouvir sua opinião, se atenderia a esse espírito, são duas coisas. Aproveitar em benefício do Brasil com as finalidades que o Brasil quer, por exemplo, a educação, a infraestrutura econômica. A pergunta é, e se coloca na lei do senador Serra um artigo que eu creio que o senador Ricardo Ferraz já tentou e que eu também coloquei algo que diga a Petrobras tem a opção inicial da exploração de qualquer um dos poços de petróleo. Se ela disser que não tem condições, aí se abre para outras empresas. Senador, essa pergunta que eu gostaria de ver. Me permite novamente. Então, essa pergunta eu gostaria de ver. Antecipação. Qual é a sua reação a essa proposta? Eu estou pensando como Vossa Excelência. Eu penso no Brasil. A Petrobras foi vítima de um assalto. Seu quadro dirigente foi retirado. E por pressão de uma visão que era capitaneada pelo ministro Joaquim Levy, ela foi entregue a homens de mercado, que se preocupam com o resultado para os seus acionistas privados e que têm uma visão privatistas. Eles não estão interessados em defender necessidades estratégicas do Brasil. Eles não têm a menor preocupação com aquilo que a nossa Escola Superior de Guerra chamaria de objetivos nacionais permanentes. Eles são privatistas do ponto de vista ideológico. Eles entregam as jazidas de petróleo, sim. São homens do mercado, não são homens comprometidos com o Brasil. Como ontem, num arrobo de sinceridade, colocava aí nessa primeira fila na sua frente o senador Pimentel, quando se referiam a um despropósito administrativo do ex-ministro Joaquim Levy. Mas esse ministro já saiu, porque não tinha nenhum compromisso com o Brasil, com a visão de futuro, com a visão nacional. Pela Petrobras, falamos nós que representamos o povo brasileiro, não eventuais homens de mercado colocados à sua frente num momento de crise. É esta a visão que eu tenho. Fala pela Petrobras o interesse nacional, não de pessoas que atendem apenas ao interesse do mercado. Muito bem. Não se pode, senador, servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É importante o dinheiro, como diz o nosso Papa Francisco, quando cria uma empresa, quando cria empregos, dá oportunidades a pessoas. Mas a visão do dinheiro não pode comandar o mundo, muito menos numa
eventual dificuldade à nossa Petrobras. Não confio no Conselho Nacional de Petróleo, não confio na direção de mercado colocada no momento emergencial pela nossa presidente Dilma. Quem fala pela Petrobras é o interesse permanente do país. Ou seja, nós, com essa proposta, isso que eu li, inclusive ontem, nós estamos nos protegendo dos dirigentes da Petrobras e do Conselho Nacional de Petróleo. Inclusive. Em nome do Brasil. Mas Brasil. Isso pode viabilizar tudo, porque em nome do povo a gente está tomando essa decisão de congelar enquanto tivermos alguém que pense nacionalisticamente. E se não tivermos? Porque o que eu penso também é o seguinte, cada poço, já que são $8 o preço para explorar, e hoje já vai chegar a qualquer 30, nós vamos ter um spread, vamos ter um lucro. Desse lucro... Não, em cima desses $8 vai ter imposto, outras... Sim, mas vai ter um lucro. Desse lucro aí, no fim, pelo menos $1 chega ao royalty que vai para a educação. O importante é o seguinte... Cada poço, cada barril lá de baixo é $1 a menos para a educação. É nesse sentido que eu digo, e $1 menos para a educação é um cérebrozinho a menos sendo desenvolvido. Como é que a gente faz para não desperdiçar congelando? Como é que a gente faz para não desperdiçar guardando? Até porque daqui a 20, 50 anos, petróleo talvez já seja um recurso superado. Senador, no momento está sobrando petróleo no mundo. O shale gas dos Estados Unidos baixou o preço. A Arábia Saudita baixou. Mas eu vejo esse assodamento de votar, esse raio desse projeto do Serra, de uma forma muito estranha. Ontem chegou a notícia que a Arábia Saudita, a Rússia, a Venezuela tinham concordado em baixar o volume de petróleo no mundo. Vai voltar o preço. Por que esse desespero no momento em que nem a Petrobras, nenhuma outra empresa faria grandes investimentos porque está sobrando petróleo? Por que essa loucura? Isso não vai trazer um centavo para a educação, mas aliena definitivamente a propriedade das jacidas para um projeto nacional. Essa é a discussão. Como não alienar? Aí eu estou de acordo com o senhor. Alienar essa riqueza, nós não temos o direito. Agora, congelá-la sem aproveitá-la, também não. Como é que combina isso? É que exige uma análise mais... A estação de petróleo está congelada no planeta, senador. Sim, mas... Agora, nós podemos retomar com investimentos públicos, podemos recorrer ao Banco dos BRICS através do BNDES, voltar a Petrobras, a situação que estava em 2014, retomar toda essa cadeia de produção e de emprego. Esta visão entreguista não tem nenhuma razão de ser. Eu dizia agora há pouco, Vossa Excelência não estava no plenário, era como se num momento de dificuldade uma família fosse instada a vender a sua casa, uma dificuldade que podia ser superada logo depois, e alguém dissesse, não, vocês vendem a casa, mas vocês podem manter a sua mãe como cozinheira, a família que vier a habitá-la. Não tem cabimento dizer, não, entregamos a extração para a Petrobras, mas a propriedade para os estrangeiros. Temos que manter a soberania, e não é só petróleo, não é só combustível, são uma miríade de derivados que alimentam a ciência, a tecnologia e a indústria do mundo hoje, que derivam do petróleo. Mas a pergunta-chave é como controlar os dirigentes desses órgãos, da Petrobras e da CNP, para que eles tenham uma visão do interesse de manter a casa como sendo de Brasil, e não da mãe como cozinheira. Estou de acordo. Entre outras coisas. Mas o grande problema é como ter pessoas que sejam capazes de zelar pelo interesse nacional. Essa é a pergunta. Pode chegar um momento que pessoas muito sérias, zelando pelo interesse nacional, não queiram colocar a mãe como cozinheira, mas possa dizer, a gente vai ter que aproveitar outras pessoas para limparem a casa, para manterem a casa. E até mesmo, no caso do petróleo, dizer, daqui a 50 anos não se mora mais em casa, você vai morar em outra coisa. E guardá-la agora significa ficar sem nada. Aproveitar outras pessoas é fundamental. Eu conversava com Vossa Excelência agora há pouco sobre a crise da educação norte-americana, que, como a nossa, não tem a qualidade que nós desejaríamos e que eles desejam. Mas como é que se salva os Estados Unidos? Como é que ele gera empregos, fábricas, patentes? Os Estados Unidos recolhe as melhores cabeças do mundo para projetos de ciência, tecnologia, graduação e pós-graduação. Ele está absorvendo a inteligência do planeta. Então, quando Vossa Excelência diz nós temos que procurar outras inteligências, eu estou aberto. Eu não sou um imbecil de um xenófobo, mas a propriedade tem que ser nacional, o interesse tem que ser brasileiro.
Eu estou falando das nossas inteligências mesmo, mas não só a inteligência, a ética deles de defender o interesse nacional. Como fazer isso? Aqui no Senado tramita um projeto. Primeiro foi uma iniciativa minha, de fazer uma modificação no sistema de contratos das estatais da Petrobras especificamente, que está uma vergonha. Fernando Henrique escancarou isso e deu origem a essa roubalheira toda. Não foi só o pichuleco eleitoral, foi a abertura absurda. Eu lembro, acho até que Vossa Excelência estava presente, eu e o senador Simão, brigando pela necessidade absoluta de publicarmos os salários de todas as estatais e a resistência que nós encontramos do pessoal ligado ao Sistema S e de próprios representantes do nosso governo. Conseguimos aprovar na comissão, mas caiu no buraco negro da mesa que nunca mais fez com que ele fosse trazido ao plenário. Não sei onde está, não sei que mágica fizeram, é a mágica recorrente quando não interessa aos grupos de interesse que dominam o Congresso Nacional e o Senado da República. Mas do meu projeto derivou um projeto do senador Tasso Gereissati, que estabelece a transparência e cria regras de administração para evitar os desmandos. Eu acho que, com alguns exageros, ele foi assessorado pela Bovespa e por algumas visões privatistas, mas eu apresentei um substitutivo. É um caminho. Nós temos que começar a nos manifestar, abrir essas caixas pretas. E temos todo um processo de amadurecimento no Brasil. Eu acho que nós devemos ter aprendido alguma coisa com esse espetacular roubo de que foi objeto a nossa empresa petroleira. Instrumentos de fiscalização. Agora, nós precisamos restabelecer o orgulho nacional, a dignidade nacional. E isso não é impossível. Agora, transparência, acima de tudo, transparência. Seria muito interessante, senador, começarmos a quebrar essa caixa preta do Senado. A tal Agenda Brasil. A própria presidência escolhe os senadores que vão participar de comissões especiais e as coisas tramitam sem passar pelas outras comissões, ou seja, sem passar pelos senadores eleitos pelos seus estados que estão aqui para analisar tudo isso. Tudo fechado, tudo dirigido, num jogo estranhíssimo. Temos que começar a quebrar esta situação no nosso próprio Congresso Nacional. Ora, temos que avançar, nós não podemos achar que entregando para bandidos do mercado internacional de petróleo, nós vamos resolver o problema da transparência. Muito pelo contrário. A grande pergunta, eu acho, que nos une é como colocar a Petrobras para servir aos interesses nacionais de curto, médio e longo prazo. É isso que a gente tem que fazer. E não só a Petrobras, todas as outras entidades estatais e até as privadas também. Essa é a pergunta. Agora, aí a gente tem que discutir onde é que estão as convergências e as divergências na hora dos artigos. Agora, este projeto do Serra não tem nenhum sentido, não tem nenhuma razão. Não é um momento. Se fosse o momento de abrir, o momento não seria esse. Agora, com o petróleo no preço que está. Eu creio que fui um dos que conseguimos barrar esse projeto até ele ir para as comissões. Ele está seguindo nas comissões? Não. Ele está novamente sendo logado no plenário, onde nós estamos conseguindo bloquear algumas vezes para travar um debate. Aí eu estou de acordo com o senhor. Esse projeto tem que ir para comissões de economia. Aliás, eu me lembro que eu disse da ciência e tecnologia, que eu presido ou presidia, porque eu saí do PDT, eu entrego essa comissão. Esse projeto, mais do que quase qualquer outro, tem que passar por diversas comissões. Aí estamos totalmente de acordo. Então, uma ideia seria quebrar a urgência disso, levar essa discussão para frente. Eu não me recuso a discutir nada. Mas essa história de vir num fim de tarde, quando tem meia dúzia de senadores no plenário, e jogar um projeto para ser votado com uma maioria organizada, sem a consciência, sem o conhecimento do conjunto, é a desmoralização do Congresso Nacional. Não tem cabimento o avanço desse projeto do senador José Serra nesse momento. Agora, discutir o tema, estamos aqui para isso, esse é um parlamento, né? Parlamento de parlare. Nós estamos aqui para discutir e decidir essas coisas. E discutamos até em cima do projeto dele. Mas esse assodamento não tem nenhum sentido. Aí estou de acordo. E não me venham com essa conversa. Está desmoralizada a Petrobras. Ela não consegue crédito. Estamos falando do Brasil, não é de uma empresa. Não tem essa pressa. E temos que defender também as empresas públicas. E daí eu encontro alguma sintonia com o senador Tasso Gereissati. Não só dos abusos vinculados ao processo eleitoral, mas também das ambições extremamente corporativas.
Mas o Tasso avançou de uma forma extraordinária. Ele queria proibir que sindicalistas participassem de um conselho de administração. Isso é um absurdo total. Isso é um absurdo. Por exemplo, na Alemanha, hoje, por lei, as empresas privadas, de capital privado, aberto ou fechado, têm que colocar na sua administração representantes dos funcionários. Eles diziam, nós temos que proibir que políticos filiados a partidos participem de conselhos de empresas estatais. Não tem nenhum cabimento estatal, não tem como objetivo o lucro dos seus acionistas, ela cumpre uma função do Estado. E nada mais que um político, no bom sentido da palavra, para encaminhar esse processo sem se preocupar com o lucro de acionistas eventuais. Por exemplo, se nós transformássemos o PAC numa sociedade anônima, o que seria? O projeto do senador Osiris Eustáquio levava a isso, mas é um bom projeto, tem qualidades, e nós vamos examiná-lo no plenário. Senador, eu fui contra aqui, também influí na interrupção da votação do Senado do projeto por uma estatal, que é a estatal que cuida dos hospitais universitários, que é uma empresa estatal e que está funcionando muito bem. Eu procurei o presidente, o ex-deputado Newton Lima, do Partido dos Trabalhadores, e ele me tranquilizou muito no que se refere ao projeto do Tasso Gereissati para essa empresa. Eu fui procurar depois por um outro problema, são as estatais municipais e estaduais. Que não existiriam mais, seriam sociedades anônimas. Que não terão tempo de se adaptar, inclusive. E essa sim a gente está trabalhando como fazer uma emenda. Tem estatais que estão no mercado, e tem estatais que são dependentes exclusivamente de recurso público. Elas são instrumentos de políticas públicas. Mas esse dos hospitais universitários é dependente e eles dizem, a direção, que não haverá problema. Ele me disse, o presidente que é uma figura respeitadíssima, ex-reitor da Universidade de São Carlos, ex-prefeito de São Carlos, ex-deputado federal, e ele estudou e disse isso. Senador, me perdoe o argumento que eu vou usar. Eu sou ex-prefeito de Curitiba, ex-governador do Paraná por 3 vezes e não acredito nesse sistema, com a experiência que eu tive nas administrações que eu participei. Nesse qual? No que o Tasso propõe? Acho que esse sistema de privatização dos hospitais universitários leva a um desnível absurdo de salários, para começar. Então, de repente, um médico que trabalha em um hospital desse ganha X, o do SUS ganha X menos Y. É uma confusão interessante. E essas empresas não podem ser administradas do ponto de vista de uma empresa privada. Quanto vai dar de lucro o sistema? Não, elas têm que atender a saúde das pessoas. Se a NASA tivesse que dar lucro, não tinha homem na Lua, não tinha ido homem na Lua. Exatamente. Claro, o lucro, às vezes, não é o lucro financeiro, é o lucro da força da nação, da consolidação da nação. Mas são experiências que estão sendo feitas, se votou, na minha opinião, essa barbaridade, vão ver no que isso dá. E sempre há a possibilidade de consertar. Havia dificuldade de contratação, de gestão, de tudo mais, mas privatizar e jogar o lucro como o escopo fundamental de tudo isso não tem cabimento. É a razão, por exemplo, que aqui no plenário se pretende discutir a abertura do jogo no Brasil. Não, o jogo vai trazer dinheiro, pode haver imposto. Mas o lenocínio, a lavagem de dinheiro, a desmoralização, a erosão do tecido social não vale nada. Se for por aí, vamos legalizar a cocaína. Claro, sem sombra de dúvida. Tem coisas que nós temos que barrar, independente do lucro que Eu acho, senador, como tem acontecido muitas vezes, nós nos debates plenários acabamos convergindo. O interesse nacional, o interesse das pessoas tem que ser fundamental. É isso. Podemos divergir onde é que está o limite disso, mas aí é uma questão de sentar e debater. Por isso, tem que debater o projeto do Serra, não aqui no plenário, mas em cada uma das comissões, até na Comissão de Direitos Humanos deve ser discutido. Mas não em cima dessas bandeiras, a Petrobras está desmoralizada, roubaram a Petrobras, e muitos dos que se beneficiaram dos pichulecos roubados da Petrobras estão hoje levantando a bandeira da sua privatização. Será que há algum pichuleco através disso? Atrás disso? Espero que não. Mas o importante é que, do meu ponto de vista, a Petrobras foi uma bandeira de luta do meu avô, foi do meu pai, foi bandeira de luta da minha participação na política universitária. Não havia petróleo no Brasil, não havia petróleo no pré-sal, nós não tínhamos capacidade para isso e hoje se repete tudo isso numa crise. Atrás dessa corrupção que leva à indignação o povo brasileiro quer se entregar ao país. Quem é que pode imaginar que uma petroleira internacional
não é 10 vezes mais corrupta que a Petrobras. Estão promovendo guerras no mundo pela posse das jazidas, posse estratégica de jazidas minerais. E nós vamos largar na mão delas sob o pretexto de que elas vão fazer o que nós não fazemos, no momento em que elas não estão fazendo nada, elas estão demitindo funcionário. Senador, de uma forma bem clara, o pré-sal é a salvação da Petrobras e do petróleo na mão dos brasileiros. Se tirarem o pré-sal, que apresenta essa vantagem extraordinária, em virtude da tecnologia, da ciência brasileira, do baixo custo de exploração, acabou a Petrobras, mas acabou também o petróleo brasileiro e a luta de décadas de um povo inteiro. Vamos continuar debatendo. Muito bem. Eu, inclusive, obrigado pela tolerância. Considerando o teor do debate, me sinto quase que na obrigação de participar dele também. Isso, todos nós. Né, senador Cristóvão? Só para dizer também, pois não. Só para primeiro que a Petrobras deve ser um símbolo dos avós de todos os brasileiros, não só do seu, do meu, de todos, porque é uma construção da história do Brasil na rua. Segundo, agora a discussão duas conclusões que eu acho. Uma, não podemos entregar o petróleo a ninguém de fora, mas também não podemos guardá-lo definitivamente debaixo do chão. Então, como é que combina isso, senador? É quem tem que discutir. É isso aí. Então, só colaborando, para mim, dar um pitaco também da minha participação, inegavelmente eu penso que a Petrobras exerce papel estratégico no desenvolvimento do Brasil. Só estou repetindo que Vossa Excelência, como nacionalista que defende temas importantes de consolidação do Brasil e do seu destino e do seu futuro. O que está em jogo aí, inclusive, é uma questão de soberania nacional. Afinal de contas, essa é a maior empresa nacional, orgulho dos brasileiros, sempre foi uma referência para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, senador Roberto Requião, Vossa Excelência, mais uma vez, levanta um tema importantíssimo para o Brasil, importantíssimo para todos nós. E esse movimento todo, no mínimo, é inoportuno, porque a Petrobras está em liquidação. E vender um produto dessa relevância, dessa importância, que representa esse desenvolvimento estratégico para o Brasil, na baixa, realmente chega às raias, como Vossa Excelência falou, a ser um crime de lesa pátria para o Brasil. Vou fazer um registro histórico na tribuna do Senado. Eu era governador do Paraná. O Lula estava colocando grandes províncias petrolíferas em leilão e eu não me conformava com isso. Sou nacionalista, sou brasileiro desde sempre. Estava indignado. Junto com o Conder Comparato, entrei com algumas medidas no Supremo Tribunal Federal. E nesse ínterim fui conversar com o presidente da República. E o Lula me disse: Requião, está acabando essa história do petróleo fóssil, do combustível fóssil. O mundo vai para os combustíveis renováveis. A mamona está aí, vamos plantar mamona. A mamona substitui o combustível. Senador Cristóvão, o Brasil foi o maior produtor mundial de mamona. E 90% da mamona produzida no Brasil era produzida no Paraná. Conheço isso desde criança. Conheço até a história da licina, que é um veneno extraído da mamona, que conta a lenda que os espiões russos colocavam numa pequena seringa na ponta de um guarda-chuva e na rua cutucavam uma pessoa que desejavam liquidar e, ao cabo de horas, ela estava morta porque nem antídoto contra a licina existia. E eu disse a ele: isso não é possível, o Lula está enganado, o petróleo vai continuar muito tempo, além de tudo tem os derivados e tudo mais. E do lado da mesa do Lula tinha um pote com algumas sementes de mamona secas que se assemelhavam inclusive a um chocolate. Eu peguei algumas e: Lula, eu como isso, mas isso não vai substituir o petróleo. Alguém fotografou e eu virei aí na lenda o Requião que come mamona. Eu como mamona, mas não vou deixar que vendam o petróleo brasileiro. Nobre. A preço de fim de feira, no momento de extraordinária dificuldade. E pelo que eu senti no plenário, o meu amigo Serra que põe as barbas de molho. No plenário do Senado, essa proposta entreguista não passa. Antigamente, parabéns para você. Antigamente era Cicuta, que é um grande homem
tomou para poder morrer sem abrir mão de seus valores, que foi Sócrates. Mas veja bem, convenceram o Lula em determinado momento que o petróleo podia ser alienado. Temos que retirar isso rapidamente, senão o que vai acontecer? Amanhã depois surgem outros combustíveis, outras fontes de energia, nós vamos perder isso tudo. Você veja bem como estavam fazendo a cabeça dele naquele momento. Se arrependeu muito, mudou de posição e hoje, pelo que tenho visto, defende a mesma postura nossa. A Petrobras tem que pôr os seus ladrões e depredadores na cadeia, mas é um patrimônio do povo brasileiro. Presidente, obrigado pela tolerância. Pois então, esse foi um... Ó, presidente... Pois não, senador Hélio José? Eu gostaria de manifestar a respeito dessa importante fala do novo senador Requião, até me levantei aqui, porque a gente, como servidor público concursado, como empregado público que foi da Companhia Energética de Brasília e empregado público da Eletronorte, eu sei o tanto que é importante uma empresa pública do naipe da Petrobras, uma economia mista. Então, Requião, essa questão que você nos traz é uma questão de cidadania. E eu tenho total acordo com você que vai ser muito difícil alguém querer entregar, um entreguista, querer passar como estava no projeto original do nosso querido senador, amigo aqui, o Serra. Então, nós precisamos fazer esse debate com a tranquilidade que deva ser feita, desde a época de Monteiro Lobato, do ame ou deixo, e coisa e tal, e pá, e Brasil, e coisa. O que interessa é que o petróleo, nós temos que valorizá-lo. E a maior empresa brasileira não pode ser destruída por causa de um bando de pessoas incompetentes que passaram por lá. Tá certo? Então, estou com você. Acho que nós temos que fazer esse debate com a tranquilidade necessária, né, presidente? E encaminhar as questões da melhor forma possível para defender o Brasil. Defender uma empresa pública do naipe da Petrobras, eu estou defendendo o Brasil, não é a Petrobras só. Tá certo? Então, estamos juntos. Senador Hélio José, na linha do senador Cristóvão, os debates não ocorrem, o projeto não foi para as comissões, mas os gabinetes dos senadores estão sendo invadidos por lobistas. Verdade. Para tentar convencê-los a entregar o petróleo brasileiro para as multinacionais. Shell, British Petroleum, por quê? Elas estão numa situação tão ruim quanto a da Petrobras, porque o petróleo baixou para menos de $30 o barril. Correto. Mas não vai se manter assim eternamente. No momento da dificuldade, querer alienar o patrimônio nacional. Correto. Não tem ladrões na cadeia. Os que roubaram lá dentro, os que se beneficiaram eleitoralmente também. Correto. Legal. É um absurdo. Requião. Presidente, meu motorista me espera, eu tenho um dentista agora para me atender. Então, você deu um show hoje, quer dizer, foi um monopólio de opinião e que elevou a discussão nessa casa. Quero te parabenizar. Obrigado, Dário. E transmitir mais uma vez a minha mais legítima admiração pelo seu passado e pelo seu futuro ainda, que é brilhante pela frente. Obrigado. Eu acredito que realmente esta visão errada de entreguismo do petróleo brasileiro não passa pelo muro do Senado Federal. Temos muitas discordâncias aqui, mas esse sentimento de brasilidade, a defesa dessa bandeira do petróleo, que é uma bandeira antiga, é da família brasileira, uma defesa ancestral, vai segurar qualquer tentativa, por mais que tentem levar essa discussão sem passar por comissão, vir diretamente ao plenário. O Senado Federal vai mostrar a que veio. Obrigado, presidente. Concordo.